Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como determinar a raiz aproximada de um número. Esse vídeo é mais um da série Matemática para Pensar. Então primeiro eu vou colocar aqui a raiz de alguns números pelo método da fatoração. A raiz de 36 ela é igual a 6. Vou colocar a fatoração aqui embaixo para confirmar essa ideia. Está aqui. E do lado, a raiz de 48 é igual a 4 raiz de 3. Vou colocar sua fatoração aqui embaixo, que realmente confirma essa ideia. Então, nós temos aqui a seguinte classificação. O 36 é um número que apresenta raiz exata, porque nós conseguimos um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o 36, um número natural. Esse número é o 6. Já o 48 não apresenta raiz exata, porque nós não conseguimos um número natural, que multiplicado por ele mesmo vai dar o 48. Vai sobrar uma raiz ainda. Então, esse número não apresenta uma raiz exata. E nesse vídeo, nós vamos concentrar as nossas atenções nesses números que não apresentam uma raiz exata. Então, para esses números, nós vamos encontrar uma raiz aproximada. E vocês vão reparar que todos esses números que não têm uma raiz exata é porque ainda vai ficar um pedacinho desse número dentro da raiz. Esse pedacinho que fica dentro da raiz é sempre um número primo. Então, vai sempre sobrar uma raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Vai sempre sobrar esse número. E é isso que faz o seu número não ter uma raiz exata. Então, a ideia é aproximar essas raízes. E aí sim eles vão ter a nossa raiz aproximada. Vamos aplicar essa ideia à raiz de 2 para vocês verem como que funciona. Então, a raiz de 2 nós podemos escrever como raiz de 200 sobre 100. Não modifiquei em nada o meu número. Que é a mesma coisa que a raiz de 200 dividido por 10, que saiu da raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. A minha raiz de 2, ela vai ter como resultado um número que, multiplicado por ele mesmo, dê muito próximo do 200, já que exatamente não tem como. Então, vai ser um número que, multiplicado por ele mesmo, esteja bem próximo do 200. E depois eu vou dividir esse número por 10. Vai ser esse o procedimento. Vamos ver então como isso funciona. Primeiro, eu vou limitar as nossas contas. Como o 200 ele é maior do que 100, que é 10 vezes 10, e menor do que o 400, que é 20 vezes 20, então, com certeza, a raiz de 200 vai ser um número que esteja acima do 10 e abaixo do 20. E nós começamos chutando mesmo. Vamos fazer o 12 vezes 12 para ver se ele pode ser considerado como a raiz de 200. E não pode, porque 12 vezes 12 dá 144 e o 144 ainda está muito distante do 200. Então, 12 não pode ser aproximado como a raiz de 200. O 13 vezes 13 dá 169, melhorou um pouquinho, mas ainda estamos distante do 200. Então, 13 não pode ser considerado como a raiz aproximada do 200. E o 14 vezes 14 está dando 196, agora está muito bom, está bem próximo do 200. Então, talvez o 14 possa ser aproximado como a raiz do 200. Mas vamos testar um pouquinho mais. O 15 vezes 15 está dando 225. Esse passou. E passou bastante até. Então, realmente o 14, o número que nós tínhamos antes. O 14 ele pode ser aproximado como a raiz de 200, já que 196 é bem próximo de 200. Então, nós dizemos que a raiz de 200 vai ser o 14, aproximado. E como nós temos ainda que dividir pelo número 10, nós temos que o 14 vai ser a raiz de 200, dividido por 10, 1,4. Então, o 1,4 é o número que representa a raiz aproximada do raiz de 2. Pronto, aproximamos o raiz de 2. Só que eu vou desenvolver uma outra ideia aqui que pode ser que ajude, porque vocês podem pensar assim, né? Então eu vou ter que chutar números entre 10 e 20, vou chutar e vou ver se acerto qual que está mais próximo do 200. A ideia é mais ou menos essa sim. Só que sempre a gente pode restringir o nosso chute a intervalos bem menores.
Essa ideia aqui pode ser que ajude. Depois que nós achamos o 12 vezes 12, que vale 144, é muito fácil achar o 13 vezes 13. É o 144 que nós tínhamos antes, mais 12 mais 13. Ou seja, 144 mais 25. Ah lá, 169. Mais um exemplo, ó. 14. O 14 é o que a gente tinha antes, 169, mais 13 mais 14, que dá 27. Ah lá, o 14 vezes 14, 196. Então é sempre assim, um número vezes ele mesmo é o anterior multiplicado por ele mesmo, mais o anterior, mais o atual. Essa ideia pode ser que ajude, tá? A fazer as contas e ainda pode ser que ajude na previsão, para você saber se está chegando no número ou se está longe dele ainda. Essa é uma ideia a ser considerada sim. Outro exemplo, raiz de 5. O raiz de 5 pode ser igual a raiz de 500 dividido por 10. Nós já vimos isso. Então, nós vamos encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê bem próximo do 500. E depois esse número vamos dividir ele por 10. Vamos restringir um pouquinho o nosso chute. Então, nosso chute vai ser entre o 400, que é o 20 vezes 20, e vai ter que ser menor do que o 900, que é o 30 vezes 30. Quer dizer que a raiz de 500, com certeza, vai ser um número entre o 20 e o 30. Vou começar chutando 22. Aqui nós temos que fazer conta. 22 vezes 22, 484. Que já está bem próximo, ó. Parece que eu estou chegando já bem próximo do número. E o 23 vezes 23, eu vou utilizar aquela ideia que eu acabei de mostrar para vocês. Ele nada mais é o que eu tinha antes, 484, mais 22 mais 23. Ah lá, 484 mais 45, que dá 529. Ah, e agora já foi suficiente, ó. Já dá para eu analisar isso daqui. Então, o meu número, a raiz de 500, pode ser aproximada como 22, que é a mais próxima do 500. Então, a raiz de 500 nós podemos considerar como aproximadamente 22. Só que dividindo por 10 ainda, nós temos 2,2. Essa é a raiz de 5. Então, agora, com isso, nós conseguimos aproximar a raiz do nosso número, que era não exata, para uma raiz aproximada, tá? E era isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Treinem essa ideia, tornem ela mais familiar para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, curtam lá o vídeo, compartilhem com amigos. E também convido vocês para entrarem no meu canal do YouTube, minha página no Facebook. Nos vemos num próximo vídeo. Um abraço a todos.